Olá, eu sou Lea Lobo, diretora de conteúdo da Infra FM. Hoje o Infra FM Talks tem o apoio da Herman Miller, que é uma referência mundial em inovação de espaços de trabalho. A empresa vem pavimentando o caminho para futuras formas de viver e trabalhar. Em meio à pandemia, por exemplo, através de pesquisas pioneiras ao redor do mundo, a exemplo do Return to the Office, mais uma vez a Herman Miller vem dando suporte aos seus clientes com ensinamentos para que a volta aos espaços de trabalho seja segura e eficiente. Herman Miller, muito obrigada pelo apoio. Olá, audiência do Infra FM Talks. Hoje vou trazer aqui um profissional que eu tenho grande respeito e admiração. Eu estou falando do Lamberto Grinover. O Lamberto, ele é diretor de operações na Brookfield Properties, ok? Na verdade, eu sempre falo que ele já é quase bodas de prata, né? Com tanta experiência que ele tem em Corporate Real Estate, já são mais de 25 anos, né? Também aí cuidando dos ativos, de property e facility dentro das organizações. Lamberto, bem-vindo ao Infra FM Talks de hoje. Léa, obrigado por ter me convidado, obrigado por estar aqui. Muito bem, Lamberto. Então vamos começar. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as suas atribuições enquanto diretor de operações aí na companhia, né? E falasse também rapidamente aí sobre a Brookfield Properties. Tá bom, beleza. É o seguinte, a Brookfield Properties, ela é uma gestora de ativos, né, imobiliários. Ela iniciou com os ativos de shopping center na década de 80, e aí devagarzinho ela foi crescendo. Na época já em 2014, já nesse milênio, ela começou a adquirir alguns prédios, um portfólio, começou a adquirir prédios para o portfólio, praticamente todos eles AAA, e praticamente na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Hoje nós temos no nosso portfólio 12 empreendimentos corporativos, que somam aproximadamente 380 mil metros quadrados, e 2 parques logísticos de 200 mil metros quadrados. Ultimamente, 2 anos atrás, nós entraram a fazer parte do nosso portfólio 10 ativos da Tegra. A Tegra é uma das empresas do grupo Brookfield Brasil, né? Ela é a incorporadora construtora, e 2 anos atrás, nós assumimos a operação de 10 ativos, espalhados de Rio, São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília, prevalentemente, com um perfil completamente diferente do nosso, porque hoje os ativos, digamos, Brookfield são todos lajes corporativas, AAA, lajes grandes, acima de 1.500 metros quadrados, e nós assumimos esses ativos que são todos offices. São, conjuntos de 30, 40, 50, 60 metros quadrados cada um, com outro perfil de cliente, com outro perfil de problemática. Que nós, digamos, nesse ano e meio nos adaptamos, tivemos que nos adaptar, tivemos que aprender a trabalhar com esse cliente, com esse perfil de cliente muito diferente, e hoje nós conseguimos tranquilamente, trabalhar. Eu brinco, seja com o rico, seja com o pobre, mas não é verdade, porque todos eles são importantíssimos, mas um é menor e o outro tem um porte um pouco maior. Muito bem. E como é que a sua equipe, vocês aí estão trabalhando, na verdade, a preparação desses empreendimentos aí para o retorno, o tão esperado retorno? O nosso esperado retorno, nós já retornamos, nós já voltamos aos escritórios, já faz mais de um mês, e as empresas devagarzinho agora estão começando a retornar nos nossos empreendimentos. Digamos que não, nos offices e nos galpões, nos parques logísticos, eles estão a todo vapor. Houve uma pequena diminuição na ocupação, mas nada de muito substancial, e hoje eles já voltaram praticamente a ritmos como eram, no final do ano passado, em janeiro, fevereiro desse ano, ante-pandemia, E nós tivemos que fazer uma série de trabalhos em todos os nossos empreendimentos, com a colaboração, obviamente, de todas as administradoras que gerenciam o dia a dia dos nossos empreendimentos. Nós não fazemos a operação predial, todos os nossos empreendimentos têm uma administradora, trabalhamos com as principais, que é a JLL, a CBRE, a Cushman, a Hines e a Inova, praticamente com quase todas elas, e a nossa grande, no dia a dia, em especial,
na questão da adaptação dos nossos ativos, foi transmitir, né, toda a estratégia que foi implementada, seja na Brookfield lá fora, nós estamos muito linkados com a Brookfield no Canadá e com a Brookfield nos Estados Unidos, em Nova York, trazer para cá toda uma série de atividades, ações, tropicalizando, mas não tanto, porque não foi necessário tropicalizar, muitas das vezes, e aqui eu quero deixar muito, muito claro, né, porque o pessoal pensa que só porque nós não falamos fluentemente inglês, nós não sabemos fazer o nosso trabalho. E olha, Léa, muito pelo contrário, nós estamos passando muitas informações para lá fora, estamos falando no mesmo nível, então isso é muito bacana, isso nos faz sentir, né, a altura de seja lá quem for, né, então não é só porque somos um país com alguns problemas políticos, econômicos, sem entrar no mérito, não é porque nós não falamos inglês fluentemente, né, que nós não sabemos fazer o nosso trabalho. Muito pelo contrário, isso eu tenho muita honra de dizer e fico muito feliz de saber que aqui no Brasil, com todo esse monte de pessoas profissionais, a gente faz o trabalho à altura. Graças também, né, a você, ao seu trabalho de divulgação nesses, não ia falar décadas, né, mas nesses anos todos, né, que eu acho que foi muito importante e continua sendo muito importante, né, essa divulgação. Mas hoje a gente está nos níveis internacionais. Inclusive, a gente teve uma entrevista com o Alexandre Teixeira, que é da ABB, que agora está na Europa, né? Sim, na Alemanha. Nossa, tenho vontade de ligar para vários parceiros nossos, né, vários gestores, para trazer ele para cá, porque, na verdade, a gente aqui realmente é muito competente, né? O pessoal que faz com muita competência. Então, 1-0 para nós, né? 1-0 para nós, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, trabalhando aí com essas várias gerenciadoras, né, como é que você alinha aí os procedimentos as questões de compliance e também até as questões jurídicas? Mudando um pouquinho de assunto, depois a gente volta a falar dos nossos prédios, né? É um árduo trabalho, porque nós, como multinacional, nós somos frequentemente são realizadas auditorias nas nossas administradoras e nas nossas atividades também, mas prevalentemente nas nossas administradoras, que tem que seguir à risca os nossos procedimentos. Procedimentos, todos eles são procedimentos... Está passando um avião rasante aí, pelos vistos. Nossos procedimentos, né, são procedimentos escritos aqui, pouquíssimos deles vêm lá de fora, são todos brasileiros mesmo, porque são muito específicos também, a nossa legislação, a nossa regra, mas nós temos que seguir o FCPA, que é um órgão americano anticorrupção, órgãos internacionais, ingleses, etc. e tal. Hoje não é mais uma dificuldade, Léa. No começo foi uma dificuldade, porque é o que eu falo, nós somos muito chatos, né? Nós temos que aplicar efetivamente todos os nossos procedimentos nos mínimos detalhes. E muitas das vezes não são todos que pensam, né, e agem como nós fazemos e como nós pretendemos. Eu acho que pretender é um termo um pouco forte, mas é porque estamos todos nós no mesmo barco, principalmente no que tange a imagem da empresa. Eu não posso minimamente arriscar que a imagem do proprietário do prédio, né, da Brookfield, seja minimamente arranhada porque teve um caso de corrupção, porque teve uma concorrência que não foi feita conforme deveria ter sido feita, e porque não seguiram as regras e procedimentos de compliance. Foi um trabalho longo, foi um trabalho que durou 2 anos e meio, 3. Nós mesmos tivemos que aprender, porque a primeira auditoria que foi realizada pela nossa matriz do Rio de Janeiro, eu brinco que foi um banho de sangue. Aqui todo mundo saiu igual cachorro lambendo ferida. Não estávamos preparados, estávamos completamente, né, num outro planeta. Isso foi muito bom, e agora hoje todos os nossos empreendimentos, todas as nossas atividades internas também, porque eu tenho, né, contratações internas, etc., todas elas seguem esse modelo, todas elas estão perfeitamente alinhadas. Porém, nós temos que mensalmente, ou pelo menos mês sim, mês não, fazer auditorias internas. A minha equipe, somos em 4 pessoas, nós temos que fazer auditorias nos contratos, nas modalidades de contratação, principalmente no que tange vencimento de contrato, no que tange se eles estão utilizando todas as nossas cláusulas nos contratos,
e vira e mexe alguma coisa ainda aparece. Mas eu devo dizer que melhorou muito, e como a gente trabalha com as principais administradoras, né, isso é um ponto positivo, eles nos seguem, eles também têm as políticas deles, né, todas elas que eu citei antes. Então, hoje está todo mundo trabalhando na mesma sintonia. De vez em quando tem um violino, né, que sai um pouco, que não está bem acordado, aí sai um pouquinho do tom, e a gente tem que ir lá logo colocá-los na linha, porque nós também, como properties, né, como grupo de properties, nós sofremos, entre aspas, né, as auditorias do Rio de Janeiro. E eles não querem olhar se é um terceiro ou se somos nós. Para questões de compliance, é tudo igual. Então, é um trabalho que hoje ele já está bem consolidado, e todas as administradoras sabem exatamente o que precisam fazer, o que não precisam fazer, mas como a gente está falando de pessoas, como a gente está falando, né, que às vezes alguma coisa pode fugir. Mas Legal. E deixa eu te perguntar, você tem, lógico, as administradoras cuidando aí dessas propriedades, mas ao mesmo tempo a gente tem os condôminos, né? E alguns, a gente tem observado que para retomada, alguns têm tido alguma dificuldade. Vocês têm trabalhado junto com as administradoras para suprir todas essas demandas também nos condôminos? Sim, a gente entra junto com a administradora, ou quando eles não estão mais conseguindo, no nível operacional, fazer uma gestão de uma problemática, de uma solicitação, alguma coisa assim, a gente entra para apoiá-los, claro, óbvio, né? E a gente faz, inclusive, pesquisa de satisfação com os nossos locatários, para entender quais são os pontos de melhoria, o que está pegando, mas devo dizer que, nesse momento, onde eles não estão retornando ainda com muita força, com muita frequência, a gente está fazendo com que as administradoras façam reuniões, passem as informações, expliquem para eles, porque a gente acha não, é a certeza que a informação é a base de um retorno mais sereno, de um retorno mais tranquilo por parte de todos, né? Então, isso devo dizer que também, agradecendo um pouco a todas elas, o trabalho que foi feito nos nossos empreendimentos é um trabalho que foi feito muito bom, muito tranquilo. Eu que praticamente estou trabalhando no escritório há mais de um mês, eu não tenho medo nenhum, receio nenhum de voltar num ambiente público, né, que são os prédios corporativos. Eu acho que isso é o fato principal, dar a garantia que foram tomadas uma série de ações, e que estamos aqui para tomar eventuais novas ações sejam necessárias, para mitigar o máximo possível o contágio entre as pessoas, né, que é isso que é o nosso problema de hoje. Tá. O que eu queria saber de vocês administram, como você também falou, né, vários prédios, perfil AAA, etc. e tal. E a gente ouve no mercado em geral aí a questão do home office, né? Olha, agora vamos fazer home office até o final do ano, vamos não sei o quê. Isso, de certa forma, tem impactado aí os contratos de vocês? Você já chegou a um ponto de observar de uma mudança ou ainda não? Não, por enquanto nós não tivemos nenhum impacto, salvo um ponto isolado, mas é muito isolado, e provavelmente um locatário que tinha 4 andares vai devolver 1, vai devolver 2, mas são casos muito isolados. Mas em grandes conversas que a gente tem, debates internos, nós acreditamos que vai haver uma compensação entre um distanciamento social, que vai ser, né, obrigatório, pelo menos é obrigatório, né, até não termos uma vacina e até não chegar o Covid-20 e o Covid-21, quem sabe mais o que. Então, hoje, a necessidade de espaço é maior, né, os famosos 7 metros quadrados por pessoa praticamente não viram quase que 14 ou alguma 14? Coisa muito, assim, versus, obviamente, o trabalho em home office, que todo mundo se adaptou, quem pode, obviamente, em cada atividade, mas nos escritórios, que todo mundo gostou e que todo mundo vai continuar a utilizar, mas, como em todo home office, a gente sabe, né, não pode ser 100%, tem que ter um mínimo de contato com as pessoas do escritório, porque se perde muito aquelas anuências, aqueles detalhes, aquela rápida troca de informação no corredor, etc. e tal. Então, o que nós acreditamos é que vai haver uma compensação. Pode ser que empresas um pouco maiores, que têm 4, 5, 6 lajes,
dentro das possibilidades do contrato, dentro, né, que tem multas, etc. e tal, elas venham um pouco a reduzir. Mas o que eu posso dizer também é que hoje nós estamos assinando contratos de locação de lajes. Então, Sim. o mundo está rodando. Continua rodando. Continua rodando. E eu brinco, né? Eu acho que São Paulo é um pouco uma bolha, né, mas não uma bolha imobiliária no sentido pejorativo da palavra. É um mundo um pouco à parte. Aqui está o coração da nossa economia, aqui está o coração das multinacionais. As multinacionais, elas estão vindo para o Brasil, elas continuam vindo para o Brasil, com o dólar alto, então, né, melhor ainda para eles. Sim. Então, eu acho que no final, no frigir dos ovos, pode haver alguma acomodação, digamos assim. Sim. Mas não acreditamos absolutamente que haja vai despencar o mercado, vai ter vacância, como tivemos em crises econômicas passadas. Agora, só o tempo também pode confirmar isso que eu estou falando. Com certeza. E assim, eu queria saber de você, o Lamberto, né? Quais foram assim, os seus aprendizados com essa experiência que a gente teve aí? Talvez no caso aí foram realmente 100 dias, né? E não quase 130 como a maioria das pessoas estão, já que você já voltou há um mês, né? Mas sim, como foi, na verdade, você trabalhar tudo isso na questão do seu gerenciamento mesmo, né? O que mudou? Quais foram os aprendizados? Vai mudar coisas daqui para frente em função até dessa experiência que tivemos? Com certeza a nossa mobilidade vai mudar, né? Eu, antes da pandemia, eu pegava, sei lá, 2 aviões por semana. Eu agora, quando voltarmos a voar com condições seguras, eu acho que não vou pegar um avião por mês, né? Porque a gente viu que funciona muito bem, né? Todas essas ferramentas que nós utilizamos para fazer as reuniões, e hoje fiz reuniões com 25, 30 pessoas, e funcionou perfeitamente. Uma coisa que eu notei, que pode ser que outras pessoas notem, é como um líder vai poder fazer uma liderança de pessoas em home office. Isso eu acho que é um ponto delicado que todos vamos ter que aprender. Principalmente aquelas empresas que já não trabalham em home office. Tem muita empresa que já está no DNA, então, etc. Mas para empresas como a Brookfield, que nunca trabalhou em home office, salvo 1, 2 dias, essa eu vejo que é uma dificuldade, como engajar, né, como liderar e como trazer para perto equipes mais júniores, né, porque os sêniores talvez não tenham esse problema, mas equipes mais júniores que estão em home office, né, principalmente para empresas que não têm um projeto, que não têm um meio, né, um início, meio e fim, aí é mais simples. Mas eu acho que no frigir dos ovos, eu gostei muito da experiência de trabalhar em casa. Claro, eu tenho a possibilidade, eu tenho um local que eu fico. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Quem tem filhos e mora num escritório, mas aí tudo bem, a gente já acostumou que o cachorro passa latindo, que a criança passa correndo. Eu acho que isso, no começo a gente ficava preocupado, etc. e tal, hoje já faz parte, a gente vê isso com todo mundo. Então, eu acho que é isso, muito positivo, a mobilidade vai melhorar muito, porque mesmo que você não venha, você não precisa mais vir no escritório às 9 horas da manhã para fazer uma reunião, você pode fazer uma reunião de casa e vir no escritório às 10h30 que não tem trânsito. Então, acho que isso foi muito positivo, vai ser muito positivo, e o resto é o dia a dia, e a gente vai ter que aprender muito, né? O nosso dia a dia é um contínuo aprendizado, seja na vida normal, mas nesse caso específico com essas imposições, né, que nos foram colocadas, né, que vieram de cima para baixo por causa do vírus, que a gente não pôde fazer absolutamente nada. Certamente é um aprendizado. E você acredita que também desse aprendizado ficou que a nossa área, no caso a atividade de facilities, ela é uma atividade realmente essencial, a gente começa a ver essa atividade com outros olhos, você observa que daqui para frente ela vai ganhar, na verdade, uma envergadura que até então ela até tinha, mas talvez não fosse reconhecida? Com certeza sim, principalmente no que tange, digamos, a higienização, limpeza, segurança dos ambientes de trabalho, né? Que inclusive é sempre aquela parte, né? A limpeza sempre foi, né, quase que um patinho feio, né? De todo esse mundo de contratos, coisa que ninguém olhava, sim, limpa, deixa para lá. Eu lembro, né, quando eu fui lá na Expo, lá, IG Expo, alguns anos atrás, inclusive com você, né, eu citei isso, né, porque ninguém dá conta, ninguém dá importância para a questão de sanitização, de higienização e de limpeza. Hoje inverteu, hoje
Todo mundo fica olhando se a colaboradora vai passar o pano na maçaneta, se quantas vezes está limpando a mesa, etc. e tal. Então, isso eu acho que vai dar reforço para a área, para essas atividades, que sempre foram, mais uma vez digo, vistas um pouco como atividade, né, um pouco de segunda categoria, passa a ser uma atividade importantíssima, como passa a ser uma atividade importante, sei lá, manutenção de todos os sistemas de filtragem de ar, né, todas essas questões, onde impactam diretamente, né, na saúde e no bem-estar das pessoas que estão dentro dos empreendimentos. O restante das atividades, algumas vão melhorar, outras vão piorar, estacionamento vai ser um setor que vai sofrer muito, já estava sofrendo e vai sofrer muito, né, a gestão de estacionamentos, porque o pessoal vai começar a vir menos, o pessoal vai começar a vir com outros meios, etc. e tal. Mas, de uma forma geral, eu vi em nossos prédios, mesmo estando com 1, 2, 3, 4, máximo 5% de ocupação, a vida continuou, né, aproveitou-se para fazer não só as adequações, mas para fazer um monte de atividades importantes e necessárias. Não houve nenhuma redução em nenhuma equipe das gerenciadoras, primeiro que nós solicitamos, não só as gerenciadoras, a todos os contratados, que são depois contratados do condomínio, não são nem contratados nossos, que evitassem ao máximo de mandar a gente embora, de utilizar os amortecedores sociais para evitar de mandar a gente embora. Eu acho que eles entenderam, né, a gente conseguiu diminuir muito o custo do condomínio, chegamos a diminuições de 20%, 25%, 30%, sem que fossem mandadas embora muitas pessoas. Provavelmente alguém talvez tenha sido mandado embora. E eu acho que isso também é muito importante, né? Porque seria muito simples reduzir os custos, mandando embora as pessoas, aí a gente criaria um problema social em cima do problema social que a gente já está vivendo e vai viver nos próximos anos, né? Porque isso vai demorar. Com certeza. Mas eu acho que isso foi um aprendizado também. Não sei se efetivamente todas as empresas tiveram esse viés, se todas as empresas, né, tiveram esse cuidado. Falo pela minha empresa, falo pela Brookfield, que nós tivemos muito esse cuidado. Muito legal. A gente viu também, se eu não me engano, rodando alguns filmes, né, que foram feitos pelas gerenciadoras, né, de como preparar o prédio para a retomada. Você tem algum desses filmes para a gente divulgar aqui para a nossa audiência? Tenho sim. A gente divulga. Eu não peguei os filmes das administradoras, eu peguei um vídeo institucional da Brookfield, porque aí ela pega seja as áreas comuns, que as gerenciadoras, né, fizeram, seja as áreas privativas que as gerenciadoras não entravam, e faz então um apanhado disso, já foi disponibilizado e a gente divulga na sequência, no final, acho que a gente pode divulgar sim. Muito bem. Bom, indo agora já para o final da nossa entrevista, qual que é a sua mensagem aqui para a audiência da Infra? Olha, tem aquela música que tocava daquele português, né, que tinha lá todos os filmes nas ruas, o que eu acho que vou usar uma frase que lá, andrà tutto bene, né, eu acho que a gente vai ter que aprender, né, a conviver com essa situação, a gente tem que ter o discernimento de não nos colocarmos em situação de risco, né, e eu acho que dá para não nos colocarmos em situação de risco, porque, repito, eu me sinto muito seguro, né, claro, eu venho trabalhar de carro, não uso transporte público, mas eu acho que devagarzinho, né, as empresas vão conseguir também bypassar essa questão e tem que não arriscar, não fazer coisas loucas, não ir na balada, não ir, né, e limitar a ida ao supermercado, etc., até que não tivermos, né, uma vacina no ano que vem, porque eu acho que esse ano ainda não vai acontecer. Mas é isso, então ter muito discernimento, muito cuidado com si próprio e com os outros. Né, eu estou sem máscara aqui, porque eu estou no escritório, mas eu vim numa sala-reunião que ninguém quase está usando, mas aqui todo mundo usa máscara, né, todo mundo tem uma série de cuidados, e entre a gente mesmo. E eu acho que dá para passar isso para as outras pessoas, dá para, né, permear, digamos, todos esses cuidados com todo mundo, e se cada um se policia, se cada um policia os outros também, pelo menos na parte, digamos, do dia a dia do trabalho nos escritórios, a gente
consegue minimizar muito e mitigar o contágio. Muito bem, Lamberto, foi uma alegria tê-la aqui com a gente no InfraFM Talks de hoje. Agradeço o seu tempo, disponibilidade, e foi muito bom conhecer aí o trabalho que vocês estão fazendo frente à Brookfield.